Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver aula sobre expressões numéricas com frações. Nós temos no canal já várias aulas, vários vídeos gravados sobre expressões numéricas, cada um com a sua particularidade. Expressões numéricas com números naturais, as expressões numéricas por si só. E lá nós temos, até por escrito, os detalhes de quais são as prioridades para se resolver uma expressão numérica. Nesse caso aqui eu não vou passar todas essas prioridades, mas eu vou falar explicando para vocês. Então, para resolver uma expressão numérica, então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é se existe parênteses, colchetes e chaves. Se houverem esses sinais na expressão, a primeira coisa que eu tenho que resolver são os parênteses. Depois, os colchetes e depois, nessa ordem, as chaves. Em relação às operações, a primeira coisa que eu tenho que resolver é potenciação ou radiciação se houver, mas aqui no caso nós não vamos mexer com a radiciação por enquanto. Então seria potenciação. Na sequência, multiplicação ou divisão, na ordem que aparecer, e finalmente a adição e a subtração, também na ordem que aparecer. Então vamos ver a nossa expressão para ver como que a gente pode resolver. Ao olhar, eu já vejo aqui que tem uma potência. Então ela é a primeira coisa que eu vou resolver. E como é que eu resolvo uma potência? Eu distribuo o expoente para o numerador e para o denominador, repetindo cada um deles quantas vezes o expoente indica. Então, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, fazendo a continha. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho que o numerador é 1. O denominador é 2, então seria 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o denominador é 8. Aí o restante eu copio como está. Ah, mas eu gostaria de fazer aqui a multiplicação, a divisão. Pode? Pode, mas eu vou explicar etapa por etapa para vocês aqui. Se fosse fazer, qual seria a prioridade? Da multiplicação. Porque quando chega nessa fase, eu faço aquela que vem primeiro. Então, no caso aqui, nós temos mais 1/4 vezes 7/2 dividido por 11/8. Então, só mantivemos, copiamos. Então, agora eu vou realizar multiplicação ou divisão na ordem que aparece. Quem aparece primeiro é a multiplicação. Então, é ela que eu vou resolver primeiro. Então, vai ficar 1/8 eu mantenho o sinal de mais. E como é uma multiplicação, numerador vezes numerador. Então, numerador vezes numerador, 1 vezes 7, 7. Denominador vezes denominador, então 4 vezes 2, 8. E mantenho agora a próxima fração, 11/8. Dividido por 11/8. Agora, olhando de novo, eu tenho a divisão. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro a divisão. Mas nós aprendemos no canal, na aula de divisão de frações, que eu não realizo uma divisão, eu transformo ela em multiplicação. Então, vai ser a próxima etapa que nós vamos fazer. Então, vai ficar 1/8 mais 7/8 eu mantenho. E quem eu vou inverter? A operação de divisão para multiplicação e a fração. O denominador vira numerador e o numerador vira denominador. Então, vai ficar 8 em cima e 11 embaixo. Agora eu vou fazer essa multiplicação. E posso também usar a ideia de simplificação de frações, que nós já aprendemos. Eu posso simplificar aqui, ó, esse 8 com esse 8. Porque aqui é divisível por 8, então 8 dividido por 8 dá 1. E aqui é divisível por 8, 8 dividido por 8 dá 1. E o número que eu vou dividir tem que ser igual, tanto no denominador quanto no numerador. Aqui não dá para dividir, então eu mantenho como está. E vamos lá. Então, eu vou ter 1/8 mais 7 vezes 1, porque é numerador vezes numerador. 7 vezes 1, 7. E aqui, 1 vezes 11, 11. Pronto, denominador vezes denominador. Agora eu vou somar. Mas ao somar,
eu tenho aqui que os denominadores são diferentes. E aí eu tenho que tirar o MMC fazendo a decomposição em fatores primos. Só que esses números aqui são primos entre si. Então, a hora que eu for fazer a decomposição em fatores primos, vai dar o 8 e o 11. E ao multiplicar 8 por 11, eu vou ter 88. Então, o novo denominador é 88. 88 dividido, agora que eu vou dividir denominador com denominador, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador. Então, 88 dividido por 88 vai dar 11. E 11 vezes 1 vai dar 11. Depois eu vou ter 88 dividido por 11 vai dar 8. 7 vezes 8, 56. Pronto. Só não pode esquecer da tabuada, senão erra o exercício, né? Agora que os denominadores já são iguais, eu posso somar. Então, eu tenho 11 mais 56, vai dar 67. Então, 67 e o denominador se mantém como 88. Essa é a resposta da nossa expressão numérica. Vou passar um exercício, quarta-feira a gente corrige. O exercício é o seguinte: calcule, abre parênteses, 7/6 menos 1/2, fecha parênteses, elevado ao quadrado, dividido por 11/5. Aí na quarta-feira nós vamos corrigi-lo, fazendo os comentários necessários para uma expressão numérica. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula, inscrevam-se no canal clicando no sininho para receber notificações de novos assuntos, novas aulas. E curtam a aula se vocês gostaram. E isso é bom para vocês, porque o YouTube vai entender que vocês estão procurando sobre esse assunto. Obrigada